Você é oficialmente a Cyanocorax caeruleus, a gralha azul. Meus parabéns. Mas infelizmente, sua carteira de trabalho acabou de ser baixada. Você está extinta. Não foi apenas você, mas toda a sua linhagem evolutiva do clado A. Uma pena. Aquele design robusto obedecendo à regra de Bergman para suportar o frio do Planalto, agora é apenas decoração no vazio quântico. Pode pousar nesse galho etéreo e observar. Olhe para baixo. O silêncio na copa das araucárias é ensurdecedor, mas os humanos estão celebrando. O fazendeiro de milho está estourando fogos porque aquela ave barulhenta que roubava a plantação sumiu. O turista da pousada agradece por não ser acordado pelos seus gritos estridentes. Eles acham que o ambiente ficou mais pacífico. O que essa gente de visão curta não entende é que eles não se livraram de um incômodo sonoro. Eles acabaram de demitir, por justa causa fabricada, a única diretora de logística e engenharia florestal que trabalhava de graça. Aquele pinhão que cai no chão agora, ele não é semente. Ele é comida de porco ou lixo orgânico. Sem o seu bico para realizar o scatterhoarding e enterrar a semente longe da sombra da mãe, a floresta acabou de entrar em menopausa precoce. A dívida de extinção foi assinada e os juros são altos. Eles realmente acreditam que a gravidade vai resolver o problema de logística que você geria com exclusividade. O vento leva, a cutia enterra. Coitados, a cutia é uma funcionária esforçada do chão de fábrica, não nego, mas ela trabalha no varejo local, escondendo semente no quintal a 10 metros do tronco. Você operava a distribuição em atacado intermunicipal via aérea, sem a sua frota de transporte aéreo tático cruzando pastos e cercas. A conexão Wi-Fi entre os fragmentos de mata caiu. Aquele pinheiro majestoso ali embaixo, ele acabou de se tornar o último da linhagem. Não há herdeiros. As sementes recalcitrantes que precisavam da sua técnica de enterro cirúrgico, ponta para baixo, umidade controlada, agora estão torrando ao sol ou virando banquete para besouros oportunistas. A humanidade está olhando para um cadáver florestal que ainda está em pé, mas tecnicamente morto. Eles acabaram de transformar um ecossistema produtivo em um museu a céu aberto. Olhe, aproveite a sombra, mas não espere novidades nos próximos séculos. O cronômetro do colapso começou a rodar no exato segundo em que suas penas azuis pararam de brilhar no sol. Tic-tac, humanos. Vamos avançar apenas uma safra no relatório de lucros e perdas. O humano médio ainda não notou que a floresta parou de respirar, mas ele já sentiu o golpe na carteira. O silêncio deixado pela sua extinção foi preenchido por um ruído muito mais caro, o som de mastigação em massa. Sem o seu bando patrulhando o dossel em formação de varredura tática, as guildas de lagartas desfolhadoras e brocas de madeira, aqueles coleópteros e lepidópteros que eram seu café da manhã, acabam de receber uma promoção corporativa. Você era o aspirador de pó biológico que mantinha a fitossanidade do bioma. Agora, o firewall caiu. O buffet está liberado no modo All You Can Eat para as pragas e não tem segurança na porta. Lá embaixo, os produtores rurais estão em pânico. As árvores estão perdendo biomassa, devoradas vivas por surtos populacionais, os famosos outbreaks, que você controlava sem cobrar hora extra. Eles correm para comprar pesticidas importados, pulverizando veneno que contamina o lençol freático, tentando desesperadamente frear a praga. É de uma ironia deliciosa. Eles te mataram porque você roubava 5% da produção de pinhão, chamando isso de prejuízo intolerável. Agora, sem você, os insetos levam 60%, os fungos levam 20% e o resto apodrece no chão. O preço do pinhão na feira virou artigo de luxo, competindo com o caviar. Parabéns à humanidade pela gestão financeira impecável. E não é só na prateleira do mercado que o rombo aparece. Vamos olhar o fluxo de caixa do solo. Você não era apenas uma jardineira, era uma engenheira química móvel. Aquele guano rico em nitrogênio e fósforo que você despejava gratuitamente enquanto voava entre fragmentos era o subsídio agrícola que mantinha a floresta e as lavouras vizinhas produtivas. Agora, o solo está anêmico. O humano
tenta compensar com fertilizante sintético, queimando dinheiro e acidificando a terra. Eles trocaram um sistema de adubação delivery de precisão por sacos de química bruta caríssima, que chove para dentro dos rios na primeira tempestade. E o topo da pirâmide, o gavião de penacho e a águia cinzenta estão olhando para o menu e vendo páginas em branco. Você era o combo promocional de proteína para eles. 270 gramas de carne acessível e barulhenta, sem a sua biomassa no buffet. Esses predadores de elite estão falindo ou migrando para o galinheiro do sítio vizinho. O resultado? Mais conflito, mais chumbo, mais extinção. A teia alimentar quebrou no meio e o humano está lá embaixo, com a calculadora na mão, sem entender por que a conta de luz, água e comida triplicou. Eles achavam que a economia era separada da ecologia. A dura lição de que o PIB depende da pena azul acabou de chegar via boleto vencido. A inflação ecológica é implacável. Bem-vindos à fase 3 do desligamento. O colapso estrutural, ou como gostamos de chamar aqui na administração, a transformação da floresta umbrófila em um asilo a céu aberto. Olhe para baixo. De longe, o satélite do Google ainda vê verde e os humanos acham que está tudo bem. Mas dê um zoom. O que você vê? Apenas velhos, um bando de araucárias centenárias, artríticas e solitárias, esperando a morte chegar. O berçário está vazio. Não há juvenis de 10, 20 ou 30 anos para assumir o turno. A sucessão ecológica foi revogada por falta de pessoal. Sem você para plantar a próxima geração na sombra correta quando um desses gigantes cai, derrubado por um vento ou pela idade, ele não abre espaço para um filho. Ele abre uma clareira para o caos. O sol calcina o solo que deveria ser úmido. Onde deveria crescer um novo pinheiro, agora explode um emaranhado de taquaras, bambus e capim invasor, secando a terra como um papel toalha gigante. A floresta, que antes era uma esponja retendo água para as cidades humanas, virou uma peneira seca. O cheiro de terra molhada sumiu. O aroma agora é de poeira e palha seca. Eles mataram a jardineira e agora reclamam que o jardim virou um terreno baldio. A estrutura física do bioma está se dissolvendo e não há cimento que conserte isso. E o massacre não parou nas árvores. Ao te demitir, eles acidentalmente executaram toda a sua equipe de suporte técnico exclusiva. Lembra dos seus inquilinos? Aqueles piolhos Myrcidae e os trematódios que evoluíram por milhões de anos apenas para viver nas suas penas, foram para o ralo junto. Ah, mas eram parasitas, diz o humano ignorante. Sim, mas eram biodiversidade genética única, peças de um quebra-cabeça que agora tem buracos. A extinção é um pacote pague 1, leve 10. A biodiversidade oculta desapareceu, simplificando a teia da vida, até ela ficar frágil como teia de aranha velha. Sem a araucária regenerando, a arquitetura da floresta muda. Onde havia copas altas estocando toneladas de carbono em madeira densa, agora crescem arbustos de vida curta e madeira podre. O bioma deixou de ser um cofre de carbono e virou uma chaminé lenta. A floresta umbrófila perdeu o ombrófila, amiga da chuva, e virou amiga da seca. Os rios que nasciam debaixo das raízes dos pinheiros que você plantou começam a virar filetes de barro. O ar fica seco, a temperatura sobe. Aquele ar condicionado natural que o sul do Brasil tinha de graça quebrou. A floresta agora é um zumbi. Anda, ocupa espaço no mapa, mas por dentro já está morta, incapaz de segurar água ou vida. Parabéns à humanidade, eles trocaram um ar condicionado central eterno por um ventilador de teto quebrado. Bem-vindo ao futuro meio século depois da sua partida. A paisagem mudou um pouco, não? Onde havia o verde escuro e denso das copas de araucaria. Agora há o amarelo queimado de pastos degradados e condomínios de luxo que sofrem com o racionamento crônico de água. O humano, em sua infinita arrogância tecnológica, tentou te substituir. Olhe lá, enxames de drones zumbindo, soltando sementes lá do alto. É hilário e patético. Eles gastaram bilhões em startups de agrotech e reflorestamento 4.0 para tentar replicar o que você fazia por instinto e fome. O resultado? Um fracasso retumbante de engenharia. O drone joga a semente, a gravidade atua e o pinhão cai deitado no solo seco. Ele cozinha no sol ou é comido em horas. A máquina, por mais cara que seja, não tem a sensibilidade do seu bico para enterrar a semente na vertical, na profundidade exata, coberta com o musgo e folhas para manter a umidade. A floresta não voltará
voltou. O que existe são plantações estéreis, desertos verdes de monocultura que não sustentam nada. As cidades do sul, antes orgulhosas do clima ameno, agora fritam. O ar-condicionado natural foi desligado e a conta de energia para resfriar o concreto consome o orçamento municipal. Eles olham para o céu esperando chuva, mas sem a evapotranspiração das árvores que você plantava, as nuvens passam direto. A seca não é um evento, é a nova gestão. E o mais engraçado, eles ainda tentam manter a tradição. Olhe para aquela cidadezinha turística, eles ainda fazem a festa do pinhão, mas agora é um evento mórbido, uma encenação histórica tipo feira medieval. Eles comem pasta de proteína sintética saborizada e olham hologramas de araucárias chorando de saudade de um tempo em que a comida caía do céu e o ar não queimava os pulmões. A engenharia humana, com todo o seu concreto, silício e arrogância, não conseguiu durar 50 anos sem a sua manutenção biológica. Você, com um cérebro do tamanho de uma noz e uma obsessão saudável por esconder comida, manteve esse sistema rodando por milênios através de eras glaciais. A complexidade que eles destruíram é irreplicável. Eles estão sentados em suas mansões climatizadas sobre pilhas de dinheiro que desvaloriza a cada grau que a temperatura sobe. Finalmente entendendo a equação básica que ignoraram, a economia é uma subsidiária integral da ecologia. Se a matriz, a natureza, fecha, a filial, a humanidade quebra. Eles acharam que você era apenas uma ave bonita para estampar cartão postal. Descobriram tarde demais que você era a pedra angular, a Keystone, que segurava o teto da catedral sobre a cabeça deles. Eles arrancaram a pedra para vender e o teto desabou. O contrato foi rescindido permanentemente e não há cláusula de renovação. O deserto é a nova casa deles e a culpa é exclusiva da gerência. Agora que a terra lá embaixo é poeira e arrependimento, vamos humilhar um pouco a engenharia humana abrindo seu currículo técnico. Eles chamam você de plantadora de florestas em livros infantis, uma simplificação ofensiva para sua operação industrial. Na verdade, você era uma aeronave de carga pesada com geolocalização integrada. Enquanto a melhor tecnologia deles, o drone, precisa de bateria de lítio suja e um piloto remoto com tendinite, você carregava cargas úteis de sementes no seu papo de extensível, um compartimento de carga biológico expansível, e atravessava quilômetros de barreiras hostis. Eles viam um pássaro voando. A auditoria vê um caminhão de logística cruzando fronteiras estaduais sem pagar pedágio para conectar fragmentos isolados. E a técnica de solo? Isso chega a ser constrangedor para eles. O humano planta a árvore de qualquer jeito e reza para chover. Você realizava uma sondagem geológica instantânea, escolhia o local com a umidade exata, removia a serapilheira, enterrava o pinhão com a ponta para baixo, orientação gravitacional crítica para a radícula e cobria com material orgânico para camuflagem e nutrição. Você não plantava, você incubava a floresta no solo. Era uma operação de micromanufatura botânica de precisão. Eles tentaram imitar isso com máquinas que custam milhões e falharam miseravelmente, porque a máquina não tem a sutileza sensorial de saber onde a Terra está viva. Você era a engenheira civil sênior da Mata Atlântica e eles te trataram como um pombo de luxo. Vamos falar de planejamento urbano. O humano se orgulha de suas metrópoles, caixas de concreto cinza que alagam com qualquer chuva de verão e viram fornos no inverno. Você projetou e construiu uma megalópole hidrologicamente perfeita. Ao plantar a araucária, você criou o dossel superior, um guarda-chuva biológico gigante. Debaixo dele permitiu que a flora de sombra, os xaxins, as imbuías, as canelas, prosperasse. Você construiu um complexo residencial de múltiplos andares, onde o térreo, o solo, funcionava como uma esponja colossal recarregando o aquífero Guarani. Eles enchem a boca para falar de smart cities e créditos de carbono. É risível. Você operava a maior holding de captura e armazenamento de carbono do hemisfério sul, antes mesmo deles inventarem a roda. Cada pinheiro que ficava em pé por 500 anos era um monumento ao seu trabalho, segurando
emitindo toneladas de CO2 que agora estão soltas cozinhando a atmosfera. Eles precisavam de represas, diques e estações de tratamento de esgoto que custam bilhões. Você só precisava de um pinhão e um pouco de lama. A sua infraestrutura durava séculos com custo de manutenção zero. A deles racha em 5 anos. Você construiu o templo. Eles apenas picharam as paredes e chamaram de progresso. Agora que a arquiteta-chefe saiu, o teto está desabando na cabeça deles. Vamos falar de pirataria industrial. O humano adora se gabar da nuvem, do Big Data e do GPS. Mas a verdade é que os engenheiros de software do Vale do Silício babavam de inveja do seu sistema operacional. Você possuía o hipocampo mais sofisticado do mercado, enquanto eles precisam de satélites orbitando a Terra para encontrar a padaria da esquina. Você memorizava a localização exata de 3.000 pinhões enterrados em uma área de 30 hectares, sem usar uma gota de eletricidade. Você era um servidor de dados georreferenciados ambulante com backup automático. Eles estudaram seu cérebro por décadas, tentaram replicar seus algoritmos de busca e recuperação de dados em redes neurais artificiais. Queriam entender como um cérebro do tamanho de uma uva processava mapas mentais 4D, espaço mais tempo de validade da semente. Melhor que os supercomputadores deles, eles roubaram o conceito, patentearam algoritmos de otimização de forrageamento baseados no seu comportamento e ganharam bilhões. E qual foi o seu royalty? O desmatamento do seu laboratório. Eles copiaram o software e queimaram o hardware original. Agora, quando o GPS deles perde o sinal no meio do mato, eles entram em pânico. Você nunca perdeu o sinal. A sua bússola interna era proprietária e infalível. Eles hackearam a natureza, mas esqueceram de salvar o código-fonte. E não parou no software. Eles tentaram copiar sua gestão corporativa também. O conceito de cooperative breeding, que os gurus de RH humanos tentam vender em palestras motivacionais caríssimas como sinergia de equipe, era o seu padrão de fábrica. Você inventou a previdência social familiar. Tios, primos e irmãos mais velhos abriam mão da própria reprodução para cuidar dos filhos do CEO, o casal dominante. Enquanto os humanos se sabotam no escritório por uma promoção medíocre, vocês operavam uma unidade de elite onde o sucesso do bando era a única métrica de bônus. O sistema de sentinelas de vocês, a rede de segurança mais eficiente do mundo. Um grito seu e a floresta inteira sabia que o perigo estava chegando. Eles tentaram copiar isso com câmeras de segurança e alarmes que ninguém ouve, mas falharam porque lhes falta a lealdade biológica. E aquela sua plumagem azul? O humano acha que é cor, mas nós sabemos a verdade. Era física pura. Nanotecnologia estrutural nas barbelas das penas refratando a luz para criar aquele azul cobalto intenso sem usar um pingo de pigmento químico. A indústria têxtil deles polui rios inteiros com tintas tóxicas tentando criar tecidos que não desbotam, enquanto você vestia um terno de alta costura fotônica que durava a vida toda. Eles roubaram a ideia para criar telas de celulares e tintas automotivas iridescentes, lucraram bilhões, mas o original agora é pó. Eles ficaram com a cópia barata da evolução e jogaram a patente no lixo. Vamos dar uma olhada no Departamento de Saúde Pública, um setor que os humanos adoram negligenciar até que o caos se instale. Eles te viam como um vetor de sujeira, mas a auditoria revela que você era a agente sanitária-chefe da floresta. Ao consumir toneladas de biomassa de invertebrados, você controlava os vetores antes que eles virassem epidemias. Sabe aquele besouro que carrega fungos patogênicos para as plantações? Era seu lanche da tarde. Sabe aquelas lagartas urticantes que causam necrose na pele das crianças humanas? Eram seu aperitivo. Você mantinha a carga viral e bacteriana do ecossistema em níveis aceitáveis apenas por estar com fome. Era a medicina preventiva mais barata da história. Custo zero, eficácia total. Agora, sem a sua patrulha sanitária, a floresta ficou doente. E floresta doente deixa humano doente. O equilíbrio microbiológico quebrou. As pragas que você suprimia agora proliferam livremente, carregando novas variantes de doenças zoonóticas para a porta das casas. Os humanos gastam o PIB de um país pequeno em vacinas e hospitais de campanha, correndo atrás do prejuízo sem perceber que demitiram o único médico que fazia plantão 24 horas na copa das árvores. Eles quebraram o sistema imunológico
imunológico da paisagem e agora se perguntam por que a febre não baixa. A resposta é simples: eles mataram o anticorpo azul. E tem a questão da propriedade intelectual genética. Seu genoma era uma biblioteca de resistência. Você viveu em bandos densos, trocando comida bico a bico, em um ambiente úmido perfeito para fungos e vírus. Pela lógica humana, vocês deveriam viver doentes. Mas não, seu sistema imunológico era uma fortaleza blindada, uma obra-prima evolutiva capaz de neutralizar patógenos que fariam um humano chorar sangue. Havia segredos moleculares no seu sangue, peptídeos antimicrobianos na sua pele, soluções bioquímicas para viver em sociedade sem causar epidemias em massa. A indústria farmacêutica deles revira o fundo do oceano procurando novas moléculas, mas jogou no lixo o segredo da imunidade social que voava no quintal deles. Quem sabe a cura para a próxima supergripe? Ou o segredo para combater superbactérias hospitalares não estava codificado naquelas hélices de DNA que acabaram de desaparecer? Nunca saberemos. O livro foi queimado antes de ser lido. Eles não perderam apenas uma ave, perderam milhões de anos de P&D, pesquisa e desenvolvimento imunológico que a natureza fez de graça. Agora, quando a próxima pandemia bater na porta deles, e vai bater, eles vão olhar para o céu vazio e talvez, só talvez, perceber que destruíram o laboratório de referência. A ignorância não é apenas uma bênção, é uma comorbidade letal. Vamos abrir os arquivos do Tempo Profundo para encerrar esta auditoria. Você não era uma estagiária temporária neste planeta. Sua linhagem, os corvídeos, é a aristocracia intelectual das aves. Enquanto os ancestrais dos humanos ainda estavam batendo pedras e tentando não ser comidos por leopardos na savana, você e a Araucaria angustifolia já tinham assinado o contrato de parceria mais bem-sucedido do sul do mundo. Vocês atravessaram eras glaciais juntos. Quando o frio apertava e a floresta recuava, você estava lá, garantindo que os pinhões fossem plantados nos refúgios mais seguros. Quando o clima esquentava, você liderava a expansão da fronteira florestal, subindo a serra, conquistando platôs. Você foi forjada no fogo da seleção natural para ser indestrutível. Resistiu a mudanças climáticas drásticas, a predadores naturais, a escassez. Você era um tanque de guerra biológico pintado de azul. E então entrou em cena um macaco pelado com uma motosserra e uma planilha de Excel. Em um piscar de olhos geológico, menos de 2 séculos, eles desmantelaram uma obra-prima de coevolução que levou milhões de anos para ser polida. Eles olharam para uma engenharia de 50 milhões de anos e disseram: acho que consigo fazer melhor plantando soja. A arrogância humana não é apenas irritante, é suicida. Eles quebraram a máquina do tempo que sustentava o próprio habitat. Mas a auditoria do universo tem um prazo de validade longo. Vamos avançar alguns milhões de anos. O Império Humano agora é apenas uma camada fina e vergonhosa de plástico, isopor e ossos de frango fossilizados nas rochas sedimentares. As cidades de concreto viraram pó. E olhe lá para baixo. O que é aquilo nas árvores? A floresta voltou. As araucárias, ou o que evoluiu delas, estão gigantescas novamente. E saltando entre os galhos há um vulto azul. Pode não ser exatamente você, Cyanocorax caeruleus. Talvez seja uma nova espécie, um neocorvídeo que a evolução recrutou às pressas para preencher a vaga que ficou aberta. A natureza não tolera vacância em cargos essenciais. O nicho de dispersor inteligente de sementes grandes foi reaberto e preenchido. O sistema foi reiniciado, a floresta está lá. A água está limpa, o ciclo de carbono funciona. A única coisa que falta na paisagem, a única peça que foi descartada permanentemente e sem direito a seguro desemprego é a humanidade. Vocês, os engenheiros da vida, são eternos. A função de vocês é necessária. Eles foram apenas um breve surto de febre, uma infecção barulhenta de alguns milênios que o planeta curou com o remédio mais eficaz de todos, o tempo. O escritório reabriu, a produção voltou ao normal e a praga humana foi dedetizada. Bom trabalho, pode descansar agora.